Bom dia a todos. Pessoal, hoje eu vou falar sobre O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Este livro, ele é muito importante, ele faz parte do pré-modernismo, essa fase que nós vamos estudar ainda com mais um pouquinho de intensidade. Trabalhamos a semana passada Canudos. O que ressalta nesse pré-modernismo que é tão importante? Ele é o prenúncio do modernismo. Sendo o prenúncio do modernismo, ele vai trabalhar com personagens que vai ser desenvolvidos no modernismo. Então você tem em Canudos já um prenúncio de tipo do personagem que você vai trabalhar. Seria um anti-herói. Então, você não tem mais, como no romantismo, aquele herói idealizado, perfeito, como Iracema. Então, por exemplo, Iracema, você tem a virgem dos lábios de mel. Já começa por aí. Ela é virgem e dos lábios de mel. Então, você tem a perfeição dessa personagem, já incutida no modelo clássico. Já com o desenvolvimento do pré-modernismo, que seria já uma recusa a esses moldes, nós temos aí no pré-modernismo já o prenúncio do anti-herói. Então você já vê em Canudos, tá? O conselheiro é um herói não sem nenhum caráter, não é diferente do Macunaíma, que a gente está tão assim, envolvido com essa questão do herói sem nenhum caráter, não é isso. No pré-modernismo nós temos um herói comum, uma pessoa que luta por uma questão social, uma questão que ele acredita. Mas ele acredita, ele vê as coisas erradas que acontecem no seu país e luta para uma melhoria daquilo que está acontecendo. O Triste Fim de Policarpo Quaresma trabalha com a mesma questão. O personagem Policarpo é também um personagem também nesses moldes. Só que nós temos uma diferença entre o Policarpo e o conselheiro. O conselheiro é real. O Policarpo é um personagem criado por Lima Barreto, aos moldes da sua biografia, daquilo que ele acredita, daquilo que ele passou como pessoa nessa sociedade também. Essa questão é importante ressaltar por causa disso. Professor, ao contrário de Iracema, que meio que ele exalta os elementos da natureza, esse daí é mais uma crítica, né? Algo mais... tipo artigo de opinião, sabe? Essas coisas? É tipo isso? Isso. Você falou uma coisa muito importante, tipo artigo de opinião. Que é muito difícil você escrever um livro sem dar a opinião, sem dar o seu ponto de vista. Em Canudos, Euclides da Cunha, ele é um jornalista que, ele escreveu o seu livro, aquele livro com uma desculpa, porque ele também se sente um pouco culpado da informação que ele passou pelo exército, mas isso é real. E aí ele acaba criando esse livro, contando a história, não totalmente verdadeira, mas assim, ao seu ponto de vista, na sua opinião. E o Lima Barreto, ele vai também criar, porque parece, mas aí realmente é um livro fictício, é uma ficção, mas é de acordo com a sua opinião, baseado em elementos reais. Tanto que a Patrícia está aqui, a professora Patrícia, que vai participar da aula hoje, que ela vai falar sobre a história. Ele é tão real que ele fala parte da história. Então, o que acontece? O autor, ele faz um romance, e desse romance é baseado em fatos reais na história que está envolvida naquele momento. Bom, o autor Lima Barreto, ele chama-se Afonso Henrique de Lima Barreto. Nasceu em 1881 e morreu em 1922, na Semana de Arte Moderna. Não sei se vocês sabem, a Semana de Arte Moderna foi uma das precursoras do modernismo, e por um acaso o Lima Barreto morreu nessa semana. Também ele serviu assim para incentivar o protesto que os autores tiveram nessa semana de revolta, de como essa pessoa faleceu também. Como foi a vida desse Lima Barreto? Ele foi funcionário público, socialista e mestiço de origem pobre. Aí está a grande questão. Ele sofreu todos os preconceitos por ser negro, e aí é uma das críticas que ele faz na sua obra, essa questão da mestiçagem, da questão do negro, que ele sofre preconceito da sociedade, de ser pobre. Então, são duas questões que até hoje não foram resolvidas, infelizmente, na nossa sociedade. Ser pobre não é um defeito, mas é uma coisa que de uma maneira geral, a gente sabe muito bem que existe um preconceito em relação a isso. O dinheiro acaba comprando muitas coisas, né? E o fato da negritude no nosso país, que é uma questão que me foca bastante, porque, por exemplo, essa questão dos italianos, dos imigrantes que vieram para o nosso país, é uma questão política.
Por que precisou deles vir para cá? Você acha só por causa deles terem trabalhadores? Não, é porque, na verdade, no fundo, eles queriam que branqueasse a nossa população. Então, olha só, no fundo, é um preconceito contra o negro. Críticas por falta de estilo. As suas principais obras: Recordações do escrivão do Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e Ninfa, Vida e Morte do Major Gonzaga de Sá e Clara dos Anjos. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, a Patrícia, não sei se ela teve essa visão quando ela foi, porque ela, só para acrescentar, a Patrícia, ela trabalhou esse livro na faculdade, né, Patrícia? Você fez essa... É um artigo, né? Um artigo, né? Isso. É um artigo confrontando a literatura com a realidade histórica. E eu escolhi esse livro por conta da Revolta da Armada, que você já vai falar, e eu fiquei apaixonada pelo Policarpo, né? Então, o professor, ele não rotulou, ele só disse que tinha que pegar alguma obra que tinha algum contexto histórico. E aí eu escolhi a República da Espada, que a gente vai comentar, e o livro. Então, eu tenho um carinho muito especial por esse livro. Eu fui muito bem nesse artigo que eu escrevi, foi muito interessante. É muito carinhoso. Quando você falou, eu falei, não, essa aula eu não vou perder de jeito nenhum. Eu acho que todos nós temos um pouco do Policarpo Quaresma. No fundo, você sempre acredita que as coisas vão mudar. Que também é o que nos carrega. Porque se a gente tiver um pessimismo também, a ponto de você, eu não acredito em nada, que as coisas vão mudar, você se mata e ponto, acabou, porque não faz sentido. Mas, no fundo, nós brasileiros somos um pouco de Policarpo Quaresma. O problema é que, às vezes, acontece o mesmo que aconteceu com ele, um triste fim. Você acaba não realizando os seus sonhos que você lutou, que você pensou que ia acontecer. Tá? Porque a vida é difícil mesmo, né? Sem contar, principalmente, esse momento que a gente está vivendo aí, que é uma questão que não tem nem comentários, né? Essa questão da pandemia, né? Que a gente nem pensava que isso acontecia. Val, quando você fala da figura, e o livro é muito gostoso de ler, viu, gente? Ele é divertido, ele tem coisas engraçadas, sérias, na crítica que ele faz. Oi, meu anjo. O livro é uma típica denúncia da realidade, como que foi escrito, essas coisas? Sim. Tem algumas coisas que faz parte, né, igual o Val falou, da literatura, mas você consegue fazer uma crítica à realidade da época. E ela pode ser trazida, em alguns aspectos, para a atualidade. Quando ele tem esse nacionalismo exagerado, o Policarpo, que a gente também chama de ufanismo. Antes de começar o resumo da obra, só vou colocando assim, que a gente, não sei se você já teve essa visão, depois eu acabei estudando, preparando a aula, acabei tendo essa visão e achei que tinha razão. Na verdade, não existe um fim, um só fim, o triste fim do Policarpo. Existem 3 fins. Você tem a primeira fase da vida dele, que ele tenta, a língua tupi. Primeiro fim disso aqui, isso não deu certo. Então, isso foi um afronto e ele foi dado como louco por ter essa visão ufanista. E o outro fim é quando ele vai para o sítio e tenta cultivar o sítio, e por fim também não dá nada certo, e aí acaba novamente se frustrando. Então, um outro fim. E o último fim, que é a questão quando ele é fuzilado, e aí, então, na verdade, são 3 fins de Policarpo Quaresma. E eu concordo com essa visão. Não sei se você já tinha pensado nisso. Sim, e aí você vai torcendo por ele, né? Mesmo naquela loucura dele, você é carismático, eu gosto dele. As argumentações dele são boas, mesmo na loucura da língua tupi, que é muito interessante. Que é o funcionário público que a gente pode se dizer um pouco sem crítica à realidade, à sua força de trabalho, né? Então... Muito bem, então vamos agora ao resumo da obra. O resumo da obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma. O romance fala de Policarpo Quaresma, um funcionário público que pretende valorizar a cultura do país. Olha só, ele pretende valorizar a cultura do país, que é um dos grandes problemas. A história inicia-se no século XIX e tem como espaço a cidade do Rio de Janeiro, onde Quaresma é o subsecretário do ministro da Guerra. Aqui há uma questão importante também falar,
O que a gente vê do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro nós temos uma cidade bonita, maravilhosa, e nós temos o subúrbio do Rio de Janeiro. O subúrbio do Rio de Janeiro, nesse livro, ele não é depreciativo, como no Cortiço, como foi enfatizado. Então nós temos aí uma outra visão do subúrbio, uma visão onde pessoas trabalham simplesmente para sobreviver. O preconceito que já começou a ser formado no Cortiço de Luiz Azevedo. No Cortiço de Luiz Azevedo há uma depreciação da cidade do Rio de Janeiro nesse sentido da favela, da formação da favela. Então, no Policarpo Quaresma, essa visão ela é amenizada ou vista de uma outra maneira. Talvez não é um livro real, é um livro de ficção. Então, se é um livro de ficção, eu vou falar aquilo que eu sinto que é necessário para passar a minha imagem. Mas, Val, por isso que quando vocês forem ler, essa ficção, ela está nas entrelinhas de uma possível realidade. Isso que é interessante, o contexto histórico aí no livro, para eles fazerem um elo aí que é muito interessante das ciências, da literatura, com a arte, com a história. Uma das ações é propor ao ministro o reconhecimento da língua tupi como língua nacional. Policarpo tem uma postura nacionalista forte e, segundo ele, os índios são os verdadeiros brasileiros. Então, com essa primeira tentativa de mudar a nossa língua para a língua nacional, é que o seu primeiro triste fim foi aí. Após esse evento, Quaresma é tido como um louco e permanece um tempo internado. Aqui também uma grande questão da loucura que se desenvolve. Quem é o louco? Quem dita as normas? Já o tema também não é um tema novo. O Machado de Assis já tinha trabalhado isso, ele trabalha isso em vários contos, entre eles Causa Secreta, que vocês podem ler, e o Alienista, que também trabalha muito essa questão da loucura, e a loucura, ela aparece assim, o que é louco para um, o que é louco para outro, enfim. No Policarpo Quaresma, a questão de quem é que dita quem é louco, quem não é o povo. Então, aquilo que está fora da norma é o que diz que é louco. Então, durante esse período, Olca, um padre de Quaresma, e o professor de violão, Ricardo do Coração dos Outros, que acreditam em suas ideias, são os únicos a visitá-lo. Após sair do hospital psiquiátrico, ele resolve se afastar da sociedade e passa a viver num sítio. O local, situado na cidade interiorana de Curuzu, ficou conhecido como Sítio do Sossego. Ainda que sua proposta inicial estivesse associada ao cultivo e à dedicação à agricultura, com o tempo, Quaresma começa a se aproximar de algumas pessoas. Então aí também há uma outra decepção e seria um outro fim dele. A partir daí, ele se envolve com diversos políticos locais durante a revolta da Armada, vai ao Rio de Janeiro com o intuito de apoiar o Marechal Floriano, que estava sendo enfrentado pela Marinha do país. No entanto, acaba sendo preso. Desiludido com a falta de patriotismo do povo, Quaresma encontra a figura do presidente totalitário e cruel ditador. Acusado de traição pelo Marechal Floriano, além de preso, é condenado ao fuzilamento. Então, essa é uma notícia, enfim, do Policarpo Quaresma. O Floriano Peixoto, que é o vice-presidente do Marechal Deodoro, e que depois toma posse, o Floriano ele vai governar de 23 de novembro de 1891 até 14 de novembro de 1894. Ele foi um militar, político brasileiro, o primeiro vice-presidente e o segundo presidente do Brasil, e o seu governo ele vai abranger a maior parte do período da história brasileira que a gente conhece como República da Espada. O nome República da Espada, gente, ele vai fazer uma referência ao fato do país ter sido governado de uma forma ditatorial e com o exército à frente da política. De novo, ditatorial com o exército à frente da política. Então, por que Marechal de Ferro? Floriano era autoritário e usava essa força para governar. Floriano Vieira Peixoto, o nome dele. Lima Barreto, ele vai fazer críticas sociais, para vocês prestarem bastante atenção ao decorrer da palestra do Val
e quem for ler o livro. Algumas questões dessa época vai estar muito ligada ao coronelismo, à troca de favores políticos e a injustiças sociais e a burocracia do nosso país. É interessante também nós pensarmos, né, nesse contexto. O governo também de Floriano, ele foi caracterizado pela adoção de medidas populares, enfrentando movimentos de oposição, consolidação da República. Então, ele precisava consolidar a nova forma de governo republicana, que nós havíamos saído de quase meio século de monarquia, mas ele sofria também uma forte oposição nesse governo dele, daí as duas revoltas. Então, ele foi reputado um dos primeiros políticos a adotar práticas paternalistas, entre elas a diminuição dos preços dos aluguéis de moradia, redução do preço de bens de consumo, essenciais para a sobrevivência da população, investimento para a geração de empregos, principalmente nas indústrias. E aí, em 1893, vai acontecer a Revolta da Armada no Rio de Janeiro. A Marinha, como o Val já citou aí, ela vai se rebelar contra o presidente Floriano Peixoto, querendo derrubar o governo. Então, em 1894, no dia 13 de setembro, navios de guerra da Marinha, em posse de militares integrantes da revolta, bombardeiam a cidade do Rio de Janeiro. Então, a capital do Brasil, que no caso era Rio de Janeiro, ela vai ter esse quadro aí de revolta. Então, o governo do Floriano não cedeu que estava em terra. Ele organizou o exército e resistiu a essa revolta. E aí a gente tem alguns relatos que vai ficar, né? Então, o navio solta balas, bombas lá para a cidade, e a cidade solta para o navio. Até comentei com o Val que algumas pessoas guardavam as balas como recordação, souvenir da época da revolta da Armada. E Floriano não cedia mesmo. Um pouquinho falar sobre Policarpo Quaresma agora em si. O significado do nome. No Major Policarpo Quaresma foram tanto as revoltas do brasileiro marginalizado em uma sociedade onde o capital não tem pátria. Quando a própria consciência do romancista de que o caminho meufanista é veleitário e imponente. Então, aqui, o eufanista quer dizer ufanismo. Então, toda a construção do Policarpo Quaresma é idealizada com esse ufanismo, esse excesso de patriotismo, exaltação exagerada dessa pátria que ele acreditava. Tal duplicidade de planos, o narrativo, relatos dos percalços do brasileiro e sua pátria, é o crítico, enfoque dos limites da ideologia. Aviva de forma singular a personalidade literária de Lima Barreto, em que se reconhece a inteligência como força sem tatuagem. Alfredo Bossi. Lima Barreto familiarizou os brasileiros na época a conhecer os romancistas russos. Nesses romances se encontrou a tradição realista e social que vinha ao encontro da revolta contra as injustiças de que se sentia vítima. Vivendo em constante crise, entregou-se à bebida e precisou ser internado 2 vezes no Hospício Nacional. Essa história de vida explica o tom ideológico da temática de sua obra, a origem humilde, a questão da cor, a vida penosa de jornalista pobre, aliadas à viva consciência da própria condição social na produção de romances tão emotivos nas raízes quanto penetrante nas análises. Lima Barreto falece de colapso cardíaco aos 41 anos de idade. A maior parte de suas obras é conhecida posteriormente, organizada por Antônio Assis e Cavalcante Proença. Estrutura da narrativa. Nós temos um narrador aí, o narrador é em terceira pessoa. Isso é muito importante porque, quando eu falo narrador em terceira pessoa, eu mostro também que essa narrativa ela é ficcionista e que é uma visão típica de quem a escreve. Isso é muito importante, porque isso depois vai sendo mudado aos poucos, com outros autores que vão transformando essa modo de contar em terceira pessoa em primeira pessoa. Mas, dentro dessa terceira pessoa, já é introduzido um outro discurso, que é o discurso indireto livre, muito frequente também nas obras já dessa primeira fase do pré-modernismo. O que é o discurso indireto livre?
É quando o próprio narrador faz uma reflexão sobre aquilo que está sendo contado. Nós vamos ler aqui agora, daqui a pouquinho. Então, supostamente de tom impessoal e equidistante, em que se nota maior esforço de construção e acabamento formal. Em algumas passagens, no entanto, o narrador se imiscui no relato, como, por exemplo, era de ver como naquela vida tão estranha nossa, naquele instante penetrava em nós e sentimos-lhe o sofrimento, a agonia e a dor. Então, esse nós, né, quando o narrador se está entranhado nessa narrativa, que é o que podemos dizer de discurso indireto. Recursos para uso da voz da personagem, tá? Da terceira pessoa, Policarpo escreve uma carta à irmã contando os horrores da batalha em que se esferiu e sua decepção com os homens. É a primeira vez que o leitor ouve a personagem, de dentro para fora, numa primeira pessoa que se confessa e que se revela. É um personagem solitário, de hábitos regulares, vestia-se sempre de fraque, usava uma cartola e usava pince-nez. Todo mundo sabe o que é pince-nez? Eu vi aqui, ó, passei para vocês esse óculos, esse chamava pince-nez, esse óculos aí. Era pequeno, magro, olhava sempre baixo. Embora recebesse o tratamento de major, não era realmente do exército. Recebeu esse título quando um amigo colocou o seu nome numa lista de guardas nacionais com esse posto. Então, aqui entra uma outra crítica que ele faz dentro do livro, que é essa questão do comprar no Brasil, certo? Você compra posto, você compra tudo. Quer dizer, o dinheiro acaba comprando tudo. Então, isso é o Guilherme Barreto. Ele vai pegando fatos críticos do Brasil e vai revelando-se nas personagens e mostrando a própria realidade nossa, certo? Onde tudo pode acontecer. Na terceira parte, no entanto, entra para o exército do Floriano Peixoto com a patente de major, tornando-se um militar em defesa da pátria. Ingênuo, sonhador, honesto, desinteressado, respeitador de hierarquia, patriota, convicto, nacionalista, fanático. Quaresma era um otimista que acreditava no futuro da pátria e naqueles a quem cabia administrá-la. Era um idealista, que não conseguia adaptar-se à realidade circundante e não era compreendido, conforme se lê no capítulo 1 da primeira parte. Então, essa incompreensão ele sentia de todas as partes. Então, aqui é muito interessante esse pedacinho aí, que ele fala assim, desse modo, ele ia levando a vida, metade na repartição, sem ser compreendido, e a outra metade em casa, também sem ser compreendido. Então, tanto na parte pessoal, quanto na parte do trabalho também ele não era compreendido. O triste fim que atormenta Quaresma é a morte em suas crenças e convicções. Policarpo caminha do sonho para a realidade, ele morre antes de morrer. O que quer dizer isso? Que ele não realiza seus sonhos, então é uma morte antecipada. Há uma leitura dessa obra que associa-se à figura do Policarpo Quaresma a Dom Quixote. Ele também é um sonhador, um visionário, um louco. E a ideia da loucura é acentuada no episódio do internamento do hospício. Assim como Dom Quixote, Policarpo é um herói da queda, da ironia, do ridículo e comoventes que encarnam a parte mais pura dos ideais. Assim como Dom Quixote, ele também tinha um romance também, do cinético, isso. Então, que o Quaresma queria que o tupi fosse a língua do Brasil. Porque ele não inventou isso, ele leu. Né? Ele, assim como Dom Quixote, ele é um visionário. Ele lia muito, e essa leitura fez com que ele tentasse implantar na realidade, o que fez Dom Quixote também. Porque Dom Quixote fez a mesma coisa. Toda a história de Dom Quixote é baseada numa visão imaginária dos livros que ele lia. Então, as pessoas que liam bastante, esses grandes escritores, eram vistos como loucos na época. Não, não é isso que eram vistos como os loucos. É assim, é que, por exemplo, eu sou apaixonado por leitura, também gosto de ler, enfim. Só que assim, o que você não pode fazer dentro da sua concepção de leitura é tentar pegar aquilo que você lê, aquilo que você vê nos filmes, passar para a realidade totalmente. A leitura ela serve como um conhecimento que você faz refletir sobre a realidade e viver de uma melhor maneira, ver a realidade de uma maneira mais crítica, né? Mas não passar, imaginar, tentar passar uma história para o mundo real, o que às vezes não dá certo, geralmente não dá. E é o que Dom Quixote e o Policarpo Quaresma tentam fazer, por isso que as coisas não deram certo também.
Tanto que no sítio, ele não tinha nenhuma experiência de como viver no sítio. Aí ele só via pelos livros. Aí ele foi plantar, não deu nada certo, as saúvas comeram todo o milho dele. Ele não tem a noção da prática. Então, uma coisa é você ler, mas outra coisa é a prática do dia a dia. Essa questão de prática e a leitura do mundo que você faz no imaginário, e que às vezes não coincide. Val, na verdade, ler muito não era... A população brasileira nunca foi de ler muito, né? Primeiro pelas condições sociais e pelo todo o nosso histórico na educação, né? É uma elite que sempre foi letrada, e a maioria pobre, mas humilde, demorava muito para chegar nisso, não porque não tinham competência, mas eram as condições desiguais como é até hoje, né? Mas o grande lance, por isso que a gente sempre quer que vocês cada vez mais leiam. Só não fiquem loucos, mas leiam, porque é muito importante esse senso crítico quando você está lendo. A realidade, sonhar todo mundo pode quando lê um livro. A gente até entra no personagem, isso que é muito gostoso. Isso não pode ser a sua história é a sua, dentro de uma realidade, dentro de um contexto. Imagina, querer que a língua tupi-guarani fosse oficial do nosso país, naquele período, um governo de militares, não tem como, né, gente? É querer algo que nunca iria se concretizar. Aí, pegando a nossa realidade crítica sobre o tema, né? Então, quando a gente fala, vocês precisam ler, mas não fiquem loucos. Nós ainda não estamos, né, Val e Jackson? A gente está chegando por ali. Né, professora? Antigamente, o pessoal queria que o Tupi-Guarani fosse a língua natural do Brasil, e hoje em dia o pessoal quer colocar pronome neutro. Não, exatamente. Gente, olha, o índio, né, o Brasil foi conquistado, ele não foi descoberto, né? Eles não tinham essa noção. Dizimaram quantos milhões de índios, gente? Como é que, né? Invasão, corretamente, tá? Foi uma conquista, né? Mas olha, como cada professor puxa a sardinha para o seu lado, né? O Val já foi falar da língua, eu já fui falar de como era contraditório essa língua ser oficial. Você está vendo que cada um vai para a sua área da ciência, né? E nesse slide aqui vai uma coisa muito interessante, eu vou reforçar, para a gente trazer um pouco para a realidade. Olha só, Floriano representou a defesa e uma consolidação do regime republicano. Lembra? Estava no Império. Aplicando um executivo forte. Olha, executivo forte, que é o presidente. E defendendo uma centralização autoritária. Mera coincidência com os dias atuais, né, Valdemir? Só para olhar a crítica aqui. Olha a crítica aqui, como ela se faz muito atual, tá, gente? Ele era um ditador tirano, de caráter indolente, de natureza tíbia e de temperamento preguiçoso. Espaço que aconteceu, trouxe algumas fotos aqui do Rio de Janeiro da época, da Rua do Ouvidor, de Botafogo, São Cristóvão, Sítio do Sossego. Bom dia, pessoal. E aí, essa questão do Goya vai ser um artista que ele não vai ter uma classificação, mas o período em que ele viveu e as obras que faziam parte da época eram o rococó e o romantismo. Mas, lembrando que a fotografia não tinha sido inventada ainda, o importante é vocês entenderem qual que é a função do artista nessa época e essa indignação. Goya é um espanhol. Qual que é o contexto deste quadro? Napoleão já tinha invadido a Espanha, e aí houve um levantamento, um dia antes disso aí, lá em Madrid, ou seja, no dia 2 de maio. E as pessoas que fizeram o levantamento em Madrid, o que aconteceu? Então, Napoleão Bonaparte mandou fuzilar essas pessoas que fizeram esse levante contra esse tirano que era Napoleão Bonaparte. Então, Goya, neste quadro, ele vai ter características artísticas muito forte ligada ao romantismo, mas também ao um movimento artístico chamado realismo. Vamos analisar, então, aqui esse quadro. Esse quadro é um fuzilamento. O quadro ele se passa à noite. Pode perceber que tem um tempo aqui. Qual que é o retrato desse quadro? O que é importante perceber?
o artista, ao retratar isso aí, ele está sendo como se fosse fotojornalismo, só que a fotografia só vai ser inventada em 1830, ou seja, a máquina fotográfica, entende? Então, o artista aí, ele vai ter uma ideia de denúncia, ele vai registrar o quadro como resistiu uma época, e tanto que esse quadro vai fazer tanta importância tanto para Madrid, a Espanha, quanto para a França, quanto para o Brasil e Portugal também. Por quê? Porque ele retrata esse fuzilamento, ou seja, uma ação promovida, estimulada pelo fascista Napoleão, e aí, nesta ocasião aqui, o que era importante? Por que as pessoas queriam fugir disso aqui? Então, são trabalhadores, e esses trabalhadores geralmente eram trabalhadores de campo, eles trabalhavam com machados, facas, facões, e aqui você vai perceber que os fuziladores, eles não precisavam estar tão perto do cara que ia ser fuzilado. O cara vai ser fuzilado numa pedra, aqui tem uma lanterna no meio, ou seja, a eletricidade também não foi inventada. Daí o tom de ocre. O que é um tom de ocre? É um tom amarelado, são tons de terras no quadro. Importante perceber é que nenhum dos caras que vão atirar, dos fuziladores, mostram a cara. Porque os tiranos, eles não mostram a cara, eles não têm a dignidade de se mostrar a cara, ou seja, dizer quem é que está fazendo isso. É diferente das pessoas que estão sendo fuziladas, que é o povo. Então, uns mostram a cara, o drama, a dor. E aí, esse quadro, ele é um quadro de 3 metros por 2 metros e pouco. Ou seja, é uma tela muito grande. Quando você olha para essas pessoas aqui, elas têm quase que um tamanho natural. Então, é muito impactante. É praticamente como se você abrisse uma janela e da sua janela você estivesse presenciando uma guerra. Esse fato dos tiranos não mostrarem a cara, ficar no anonimato, isso é muito recorrente em sistemas tiranos. Por exemplo, aqui no Brasil, quando a Dilma foi torturada, os torturadores, no dia do julgamento, eles escondiam as caras. Agora, a pessoa que tinha sido torturada não dava a cara a mostrar, certo? Praticamente, esse quadro, ele tem volumetria, ele vai mostrar o volume, ele vai mostrar claro e escuro, porque o Goya também tem características barroca, ou seja, o contraste entre claro e escuro. E como você sabe que isso aqui também tem traços de um realismo? E que é o realismo? O realismo é retratar problemas sociais, do jeito, a vida como ela é. Mas também tem uma questão, um traço romantismo, da questão do ideário, né? Porque essa figura aqui, que é o homem que está sendo fuzilado, todos vão ser fuzilados, mas esse que está dando o corpo, peito aberto, você vai ver que ele tem uma camisa branca e os braços estão abertos. Essa figura lembra quem? Ó, um braço aberto que vai ser morto. Jesus. Tanto é que é uma alegoria para se falar de Jesus também, mas não na questão de religiosa com sentido barroco, que a mão do cara que está sendo fuzilado também tem uma chaga, ou seja, tem uma ferida como Jesus. A sombra que é projetada desta lanterna, que não é uma lanterna elétrica, bate na camisa branca que reluz, ou seja, é a leitura de que o Jesus morreu para nos salvar, ele é a iluminação, mas batendo a luz no homem, essas figuras que estão atrás dele aqui, alegóricas também, ou seja, a alegoria vai contar uma história através de representações. Ela forma uma sombra atrás, e essa sombra... Então, essa sombra, se você analisar, porque aqui a foto não está muito boa, mas ela vai formar como se fosse Nossa Senhora com uma criança no colo, como se fosse Nossa Senhora da Piedade, né? Nossa Senhora temendo pelo massacre. Aqui, Goya não quer fazer o apelo religioso, ele quer apenas que o espectador ele se emocione, ou seja, se faça uma alusão a Cristo, do quanto as pessoas precisam batalhar pelos seus ideais para conquistar em luta aquilo que vocês precisam para ter uma vida digna. E você vai ver que ele vai tratar com um certo realismo
Ó, por exemplo, essas figuras, mesmo as figuras que estão mortas em primeiro plano desse massacre, isso aqui é 1808, 3 de maio. É uma data que ela vai ficar, esse empilhamento de corpos aqui, esse ensanguentamento, a gente vai ter também quadros épicos, né, que vão retratar uma época ferrada no Brasil, esquartejamento de Aleijadinho, né, entre outros. Mas para a gente não fugir muito da história, os destaques que vocês têm que ter, e esse quadro ele vai fazer referência a outros massacres, ele vai ser tanto importante para o Brasil. Por que ele é importante para o Brasil também? Porque se não fosse este fato, ou seja, de Napoleão, ele dele virar um tirano nessas ocasiões, e ele subir como um imperador, como um cônsul, ele faz com que o rei de Portugal fuja para o Brasil. E o Brasil passa a ser colônia, Patrícia vai explicar isso depois para vocês, que é muito importante, mas por que os quadros são importantes? Porque eles retratam uma época tão significativa, e esse quadro vai ser praticamente o começo da era contemporânea. Qual que é a primeira leitura que se faz? Então, ó, luta, esses homens, eles vão formar, o batalhão vai formar um batalhão como se fosse uma figura, como se fosse um monstro com muitas pernas. Eles não mostram a cara, mas aqui você já percebe pela vestimenta, e você estudando a questão da iconografia, você vai perceber que os chapéus trata-se de soldados franceses. E a questão de ser soldado francês é diferente que o povo que estava lutando em Madrid, o povo não estava uniformizado, ó. Eram tudo com roupas de camponeses, certo? E aí, óbvio que isso aqui é uma alusão também ao triste fim de Policarpo, né? Agora, é óbvio, eu vou colocar que fala sobre isso, que eu acho muito bacana, que vocês podem ver depois, para essa aula não ficar tão longa, né? Porque tudo isso que o professor fala, ele tem fontes na internet que você pode checar. Por exemplo, o Valdemir falou um trecho, eu falei outro trecho, a Patrícia falou outro trecho, e aí, como que juntando um pouquinho do que eu falei em arte, a importância em arte, do que foi falado em história, o que fica para vocês? Isso que é importante. Aqui, o quadro de Goya, ele não está retratando o triste fim de Policarpo Quaresma, certo? Mas esse massacre de 3 de maio, ou seja, os massacres são tão recorrentes no mundo inteiro que a literatura, principalmente uma literatura universal, porque quer ver uma literatura universal é Dom Quixote, exatamente, né? A questão do ideário, essas coisas que o Val falou. Então, quando uma coisa sai do local e passa a ser global, então tem importância para a humanidade. Ou seja, dor todo mundo sente, luta pela terra todo mundo tem, defesa dos seus ideais. A gente, principalmente quem é mais religioso, a gente pauta o mundo por simbolismo e rituais. Os rituais, eles representam uma época, entendeu? Qual que é o ritual da caça, da lavoura, entende? Então, principalmente as religiões, eles pegam esses traços e fazem representações. Através de quê? De teatro, de dança, de procissões, para manter vivo o quê? O símbolo. Qual que é o símbolo? O símbolo é aquilo que carrega um significado e faz com que você, nossa, é isso. Por que eu não posso comer carne? Porque a carne tem sangue, entendeu? Pega na quaresma. Então, a religião católica é praticamente simbolista, né? Trata o símbolo assim. Já os evangélicos, eles têm muito medo com relação às imagens. Mas, hoje em dia, se tem o uso de outras coisas. Por exemplo, a arquitetura também se você entra numa igreja, ela é toda cheia de símbolos, de significados, de representações. E essas representações, elas dizem muito na pintura, porque quando a gente vai colocar um assunto, transformar um assunto em pintura, em desenho, a gente vai pegar referências, para que as pessoas entendam. É assim que os chargistas fazem, né? Quando você vai ver tirinhas, vai ver no jornal, né? Para se comunicar. Uma charge falando mal do Bolsonaro, né? Quais são os traços que as pessoas pegam, principalmente aqueles traços engraçados, cômicos e satíricos,
para representar esse povo, tá? Então, essa cena, essa composição, ou seja, que é composição? A maneira como essas pessoas estão em pé, isso é uma configuração. Essa configuração, ela foi representada em vários outros quadros, certo? Por mais que o Goya seja do período 1800 e pouco, hoje em dia, quando a gente vai falar de fuzilamento, essa cena é uma cena que tem muito em filmes. Porque o cinema só vai ser inventado no final do século XIX, início do século XX. Mas esses quadros, eles são registros pictóricos de cenas que aconteceram. Ou seja, retratam fatos. Tanto que você não pode abrir qualquer livro de história, que os livros de história vão estar recheados de pinturas, né? E principalmente pinturas épicas. Uma pintura que Patrícia gosta muito é do Descobrimento do Brasil, né, Patrícia? Todo livro de história tem, Zé Américo, né? Tem. Aquela tela, que está lá no Museu de Ipiranga, aquela tela enorme. Isso. Você fica olhando, você fala, o que tem ali? O que é realidade e o que não é? E aí a gente vai desvencilhando, né? Tecendo a história através da obra. Então, você consegue fazer uma crítica analisando uma obra, lendo um livro, vendo uma charge. Olha como as nossas ciências estão sempre entrelaçadas. Né? Pessoal, só para terminar, então, eu agradeço o Jackson, ele falou essa questão do cinema também aí, né? Eu vou só passar o momento final do filme do Policarpo Quaresma, onde há o fuzilamento dele. E aí a gente fecha na próxima aula, a gente volta para terminar essa questão, tá? Pelotão, preparar! Eu te amo! Apontar! Viva o povo brasileiro! Águia Pindorama! Fogo! Descansar armas! Ai, Walter, eu sem vergonha. Tô quase me debulhando aqui. Eu só vou enxugar lágrimas para não borrar a maquiagem. É muito triste, né? É muito triste. Ai, gente, é triste. É uma coisa, assim, emocionante. Então, olha só, o cinema, né? Lendo o livro, você também sente, mas olha como a imagem, o som, ele remete a gente, né? E é uma realidade lembra tantas pessoas. Nossa, o nosso povo morrendo atualmente com essa doença, gente. Olha, é muito triste. Pessoal, então, muito obrigado. E na próxima aula a gente vem novamente e a gente fecha isso, porque não dá, ainda tem muitas coisas para a gente discutir ainda. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Jackson.